Not only is Jupiter the largest planet in our solar system, it's now also the planet with the most moons. Saturno, o majestoso gigante gasoso do nosso sistema solar, sempre foi objeto de fascinação e pesquisa científica intensiva. No entanto, nos últimos anos, algo notável e misterioso está acontecendo com esse planeta distante, deixando os cientistas perplexos e intrigados. Mudanças drásticas e incomuns estão ocorrendo em Saturno, desafiando nossa compreensão atual desse mundo fascinante. Assim, nesta exploração cósmica, vamos adentrar o universo intrigante das mudanças em Saturno e as implicações que elas têm para o nosso conhecimento sobre os processos planetários. Quer saber mais? Então já vem comigo que você ficará por dentro de tudo. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Conhecimentos do Mundo. Antes de continuarmos, se você tem algum tema que ainda não foi abordado no canal, comenta aqui embaixo assim, Conhecimentos do Mundo. Eu queria um vídeo sobre... Estamos ansiosos para ler as sugestões. E claro, não espere até o final do vídeo para se inscrever, deixar o seu like e ativar o sininho. Isso ajuda demais a nossa equipe. Os anéis de Saturno são indiscutivelmente as estruturas mais lindas e espetaculares do sistema solar. Eles são tão planos, proporcionalmente mais finos que uma única folha de papel, que quando estão de lado não conseguimos vê-los. Se não fosse pelo fato de Saturno estar inclinado para que possamos vê-los em um ângulo, eles seriam quase invisíveis. Um novo artigo publicado recentemente postula que essas duas coisas estão realmente ligadas. Uma equipe de astrônomos pensa que é possível que a razão pela qual os anéis de Saturno existam e o próprio planeta esteja inclinado possa ser devido ao mesmo fenômeno: a dissolução de uma grande lua gelada há cerca de 100 milhões de anos. O eixo de rotação de Saturno, o eixo do polo norte-sul, está inclinado em relação à sua órbita em cerca de 27 graus. Isso é semelhante à inclinação da Terra, propriamente chamada de obliquidade, de cerca de 23 graus. Mas isso é estranho, porque os grandes planetas gigantes gasosos deveriam ter uma obliquidade muito próxima de zero. Eles se formaram a partir do mesmo disco de gás, poeira e gelo do qual todos os planetas se uniram. A Terra sofreu um enorme impacto que a inclinou. Mas os gigantes gasosos são tão grandes que um único impacto, a menos que seja grande demais, não afetaria muito a sua inclinação. Júpiter, por exemplo, tem uma obliquidade de apenas 3 graus. Contudo, a grande obliquidade de Saturno significa que algo mais deve tê-lo tombado. Mas não precisa ter sido um grande evento único. Poderia ter sido algo muito mais sutil agindo ao longo de milhões ou até bilhões de anos. Um ponto-chave é que o eixo de rotação de Saturno sofre precessão, oscilando em círculo, mudando sua orientação no céu como o movimento de um peão moribundo. O eixo da Terra faz isso a cada 26 mil anos, devido ao torque da Lua. Mas no caso de Saturno, os astrônomos também notaram que o tempo que o eixo de rotação de Saturno demora a precessar uma vez é muito próximo do tempo que o eixo orbital de Netuno leva a precessar também uma vez, cerca de 2 milhões de anos. Assim, até agora se sabe que o sistema de luas e anéis de Saturno muda com o tempo, mas o que estamos aprendendo é que eles podem ter mudado muito e rapidamente num passado não muito distante. Inclusive, outro fato importante é que os anéis de Saturno estão desaparecendo lentamente, chovendo lentamente na atmosfera de Saturno. Os anéis de Saturno estão desaparecendo. Os anéis de Saturno estão desaparecendo e não sabemos por quanto tempo ainda existirão. Os astrônomos sabem desde a década de 1980 que os anéis gelados mais internos de Saturno estão a sofrer erosão constante na sua atmosfera superior. A chuva está acontecendo em uma taxa tão alta que uma piscina olímpica de água chove diariamente sobre o gigante gasoso. No entanto, a rapidez com que o icônico sistema de anéis está a encolher, o que determina quando irá desaparecer, continua a ser uma questão em aberto. Felizmente, o poderoso telescópio espacial James Webb da NASA
cujos poderosos instrumentos até agora observaram galáxias distantes do universo primitivo, em breve investigará este fenômeno intrigante encontrado muito mais perto de casa. Ainda estamos tentando descobrir exatamente com que rapidez eles estão se desgastando. Atualmente, pesquisas sugerem que os anéis só farão parte de Saturno por mais algumas centenas de milhões de anos. Disse James O'Donoghue, cientista planetário da Agência de Exploração Aeroespacial do Japão, que liderará o novo esforço para determinar quanto tempo durarão os anéis de Saturno, em um comunicado. Para estimar melhor a vida útil dos anéis icônicos de Saturno, o James Webb e o Observatório Keck no Havaí farão parte de uma campanha de observação de longo prazo para estudar o planeta. Os telescópios ajudarão a monitorar como o fenômeno da chuva anelar flutua durante uma temporada completa no gigante gasoso, que dura cerca de 7 anos terrestres graças à sua órbita distante do Sol. Assim, os astrônomos esperam dados interessantes da campanha, uma vez que pesquisas anteriores mostraram que enormes quantidades de material de anéis caem constantemente sobre Saturno. Por exemplo, dados enviados para casa pela sonda Cassini da NASA, que cruzou a lacuna entre Saturno e os seus anéis 22 vezes durante o seu mergulho mortal no planeta em 2017, revelaram que algo entre 400 quilos e 2.800 quilos de chuva gelada flui para o planeta a cada segundo e aquece a sua atmosfera superior. Nesse ritmo, os anéis poderão desaparecer em cerca de 300 milhões de anos. Embora isso possa parecer muito distante, o dilúvio está levando o sistema de anéis simbólicos a uma morte relativamente rápida em escalas de tempo cósmicas. Mas a taxa a que o material do anel está a chover sobre o planeta ainda é largamente incerta. Os anéis podem desaparecer em até 100 milhões de anos, ou podem permanecer por aí por 1,1 bilhão de anos, dizem os astrônomos. No momento, temos apenas uma estimativa muito ampla. Queremos fazer mais observações que restringam essa faixa de influxo, disse O'Donoghue ao Space.com. De acordo com a pesquisa atual, as rochas espaciais e a radiação solar perturbam ligeiramente as partículas do anel e dão-lhes uma carga elétrica tal que se ligam às linhas do campo magnético do gigante gasoso. A gravidade de Saturno atrai então as partículas geladas, que são guiadas pelos campos magnéticos para fluir para a atmosfera superior do planeta, mas nem sempre no mesmo ritmo. Assim, à medida que Saturno gira em torno do Sol em sua órbita de 29,5 anos, ele se aproxima e se afasta do Sol, e seus anéis fazem o mesmo. Esta inclinação determina o quanto a radiação solar afeta as camadas mais internas do sistema de anéis, onde grande parte da chuva gelada é desencadeada, e também pode desempenhar um papel na determinação da quantidade de material que cai sobre Saturno, dizem os astrônomos. Suspeitamos que quando os anéis estão próximos do Sol, a chuva anelar diminuirá, e que quando eles estiverem inclinados para enfrentar o Sol, o influxo de chuva circular aumentará, disse O'Donoghue ao Space.com. Assim, a sua equipe utilizará os observatórios Webb e havaiano Keck para medir as emissões que brotam de uma molécula específica de hidrogênio na atmosfera superior de Saturno. As medições desta molécula aumentam quando uma pequena quantidade de material dos anéis gelados de Saturno cai em sua atmosfera, mas diminui durante a abundante chuva anelar. Dessa forma, monitorar estas mudanças nas emissões de hidrogênio ao longo de uma temporada completa em Saturno poderia ajudar a equipe a determinar a quantidade de material do anel que deve estar a chover no planeta. O instrumento no Keck que usamos para isso antes foi atualizado, e nunca usamos o James Webb para isso antes. Assim, seremos capazes de estimar o influxo de anéis melhor do que nunca, disseram os astrônomos. Embora a nova investigação ajude a prever o destino dos anéis, os astrônomos que estudam o mundo saturnino continuam o debate de décadas sobre como e quando os anéis do planeta nasceram. Vários modelos mostraram que os anéis eram uma estrutura permanente em torno de Saturno desde há 4,5 mil milhões de anos, quando o próprio sistema solar estava a formar-se. Mas os dados da sonda Cassini pintaram um quadro mais jovem, envelhecendo-os entre 10 e 100 milhões de anos.
A discrepância surgiu porque os anéis mais antigos são muitas vezes mais escuros, mas a Cassini capturou os anéis de Saturno como brilhantes, sugerindo a sua juventude. Em 2019, os astrônomos que revisitaram o debate sugeriram que a forte chuva anelar pode ser responsável pela aparência jovem dos anéis, voltando à noção original de que, afinal, os anéis são tão antigos quanto o sistema solar. Assim, em uma última reflexão, O'Donoghue afirmou: "Acho que seria fascinante se o tempo de vida dos anéis fosse de apenas 100 milhões de anos ou mais, e que sua idade fosse de bilhões de anos, uma vez que significa que evoluímos bem a tempo de vê-los antes que desaparecessem. Contudo, Saturno ainda nos revela algo ainda mais misterioso. Hexágono misterioso mudando de cor. A enorme tempestade de formato hexagonal fica no topo do polo norte de Saturno e é grande o suficiente para engolir a Terra inteira. Mas, estranhamente, nos últimos anos, a forma rodopiante mudou de cor. O hexágono, como os astrônomos da NASA se referem à tempestade, é um sistema climático fascinante causado por 6 correntes de jato diferentes. Mas desde 2012, a forma azul clara mudou lentamente para uma cor dourada pálida. A mudança toda capturada pela espaçonave Cassini, relata o The Guardian. Os pesquisadores ainda estão investigando as possíveis causas para a mudança de cor, mas a análise inicial sugere que pode ter algo a ver com as estações do planeta, de acordo com um comunicado de imprensa da NASA. A ideia é que, à medida que o planeta se afastou do Sol durante o inverno que durou anos, entre 1995 e 2009, o vórtice provavelmente liberou partículas atmosféricas da região, tornando-a azul. Os padrões climáticos do hexágono essencialmente bloqueiam a região, evitando a inundação de partículas. Mas agora que o hemisfério norte de Saturno está começando a voltar ao verão, a luz solar constante está reagindo com a atmosfera para produzir mais partículas, tornando a área dourada. Foi o que Samantha Matthewson reportou para os canais de notícia. Contudo, de acordo com o comunicado de imprensa, a mudança das estações pode não ser a única razão pela qual o polo norte de Saturno está voltando a ficar dourado. Os padrões do vento ao redor do gigante gasoso podem mudar à medida que os raios solares aquecem a atmosfera de Saturno e, claro, pode ser uma combinação desses fatores. De qualquer forma, foi uma sorte que os cientistas da NASA tenham conseguido testemunhar este fenômeno. Cada ano em Saturno equivale a cerca de 29 anos terrestres, e a Cassini só orbita o gigante gasoso desde 2004. Isso a colocou exatamente no lugar certo para testemunhar a mudança de cor do polo enquanto ele se movia em seu equinócio de inverno e começava a voltar em direção ao verão em Saturno. Embora a missão da Cassini esteja programada para terminar no próximo ano, a riqueza de dados que ela transmitiu deu aos cientistas da NASA uma nova visão do clima num planeta diferente. Pode faltar apenas mais alguns meses para a vida útil da nave, mas ainda há potencial para mais descobertas por vir. Mas e aí, o que você achou desse conteúdo? Parece que tudo está em constante mudança em nosso sistema solar. O que será que está por vir? Conta pra gente nos comentários. Queremos saber a sua opinião. Acompanhe mais vídeos como este, se inscreva em nosso canal e ative o sininho das notificações. Um forte abraço.